A paz do Senhor a toda a membresia da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, aqui no Trairi. Estamos nessa data de hoje, dia 6 de julho de 2020, com o plano de retomada das atividades da nossa igreja. Estivemos ontem, dia 5, reunido com todos os nossos líderes de congregações, onde ali pudemos apresentar o nosso plano de retomada das atividades. Então estamos gravando esse vídeo, para, digamos assim, reforçar tudo que já foi dito aos nossos líderes e reforçar para toda a nossa membresia. Isso que vai ser dito aqui vai ser levado para as congregações através dos supervisores, mas como pastor da igreja, eu quero então aqui dar esse reforço. Quero dizer para os irmãos que o município do Trairi, através do decreto 39 do ano 2020, ele orientou a abertura das atividades religiosas no município do Trairi, obedecendo a 50% da capacidade dos templos. Então nós vamos passar aqui algumas orientações aos irmãos e desde já esperamos a cooperação de todos para que possamos cumprir com todas as orientações e assim estar nos protegendo e protegendo aos nossos irmãos. Então, a princípio, quero dizer que, e repetir, melhor dizendo, que em cada congregação o supervisor vai estar passando essas orientações. Então, aí na congregação onde você está, o seu supervisor vai estar ali passando essas orientações. Acate as orientações da sua liderança, obedeça, tá certo? Porque é assim que deve estar acontecendo para que a gente possa evitar maiores problemas, tá certo? Então, dizer para os irmãos que por orientação do decreto municipal e também das autoridades sanitárias de saúde, através da OMS e também do Ministério da Saúde no nosso Brasil e também das nossas secretarias de saúde estaduais, é orientado que não se deve permitir a entrada e a permanência de pessoas que não estejam usando máscara de proteção facial. Tá certo? Então, qualquer que seja o irmão, qual seja a localidade que você está, entenda que você tem que estar com a sua máscara de proteção facial, certo? Isso aqui é uma orientação, e essa orientação ela já vem desde a OMS, tá certo? Ministério da Saúde, secretarias de saúde do estado e também municipais. E como pastor da igreja, quero aqui dizer, meus irmãos, para adentrar os templos, para cultuar ao Senhor, você deve estar com a sua máscara de proteção facial, tá certo? A gente sabe que existem algumas resistências, de alguns irmãos que não querem usar essa máscara porque acham que é falta de fé, acham que não tem precisão. Meu querido, dá uma olhadinha nas estatísticas, você vai ver que mais de 60 mil pessoas já morreram e mais de 1 milhão já foram contaminados, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de uma forma segura, prevenindo qualquer tipo de contaminação, certo? Assim você vai estar protegendo sua vida e também a do seu semelhante, tá bem? Dizer para a igreja que todos os nossos supervisores
eles receberam álcool em gel para que, antes de adentrar os templos, a congregação onde você está congregando, ou mesmo aqui na igreja sede, você deve ter a sua mão higienizada com álcool em gel, certo? Então foi disponibilizado para todos os supervisores esse álcool em gel, certo? Muito bem. Feito isso, meus irmãos, você vai adentrar o templo, a igreja, para cultuar o Senhor, depois de mais de 100 dias. Ali então foi feita uma adaptação de distanciamento das cadeiras. 1,5 metro de distância de uma cadeira para outra, tanto nas laterais, como na retaguarda e à frente. Haverá ali toda uma orientação de distanciamento. Tá bem? Então haverá essa mudança e os irmãos vão entender que a finalidade é proteger a todos os irmãos, tá bem? Então com isso vai reduzir bastante a quantidade de pessoas dentro dos templos, igrejas. Por exemplo, a igreja sede, que tem capacidade para mais de 250 pessoas, hoje, com esse afastamento de poltronas, vai caber 60, devido ao afastamento, 60, em média 60 cadeiras para os irmãos, e no púlpito ali umas 10 ou 12, tá certo? O que? Visando a proteção dos irmãos, seguindo a orientação de afastamento das pessoas, tá certo? Então, também falar para os irmãos que quando você retornar, porque foi autorizado esse retorno essa semana, a igreja sede já terá trabalho quarta-feira, na sexta e domingo, as congregações a partir de quinta-feira. Então, ao retornar, algumas coisas devem ser observadas. Por exemplo, nós costumeiramente, por hábito, sempre nos cumprimentávamos com a paz do Senhor, pegando na mão do irmão, às vezes até abraçando, com todo aquele calor humano, aquela alegria, aquele amor fraternal, mas devido ao momento que estamos vivendo, é orientado que se evite esse tipo de cumprimento. Se não precisa mais, pelo menos por enquanto, estar pegando na mão do seu irmão para dar a paz do Senhor. Nem abraçando, mantendo além disso distanciamento, tá certo? Procurando conversar com seu irmão com distanciamento de no mínimo 1,5 metro, para evitar contaminação, tá certo? Então, não me admiro de que essa palavra, ela não vai ser aceita por todos os irmãos. Alguns vão ignorar, não vão aceitar, mas isso aqui é regra, meus irmãos. Tá bem? Isso já vem para nós desde a OMS, a orientação das autoridades maiores do planeta com relação à saúde dos povos, tá certo? Então, como pastor da igreja, eu oriento você a que fique atento a esse tipo de distanciamento e o evitar também esse tipo de cumprimento. É um tempo só, tudo que essa doença for controlada, que sair a vacina que venha combater essa enfermidade, lógico que isso vai voltar à normalidade, tá bem? Eu acredito que os irmãos vão entender perfeitamente, porque vocês são inteligentes e vocês estão atentos a todas as informações e os noticiários, tá certo? Lógico que não precisa estar assombrado, temeroso. Você pode fazer aquele cumprimento com a mão, a paz do Senhor, que Deus abençoe, glória a Jesus, E pelo tempo a gente vai se manter assim. Eu soube de uma congregação nossa que uma pessoa lá se exaltou, reclamando que isso é falta de fé, onde está a fé desse povo, e se obrigou, praticamente foi lá pegando na mão de um e de outro irmão.
Realmente é um comportamento reprovável, muito reprovável, tendo tanta informação como nós temos hoje, ter um crente nosso que tem esse comportamento, que é um comportamento infantil, para não dizer outra coisa, comportamento infantil. Aí eu ainda digo mais, se você não quer se proteger, então, meu irmão, não vá prejudicar a vida dos irmãos. Se você não quer usar máscara, não quer tomar os devidos cuidados pela sua saúde, eu lamento, mas se prejudica você só. Você não tem que estar pegando na mão de ninguém, nem abraçando ninguém, nem falando em cima de ninguém, porque acha que quem não faz assim não tem fé. Então, realmente, comportamento reprovável. Espero que isso não fique se repetindo nas nossas igrejas e congregações, tá certo? Pois bem, queremos também orientar aos nossos queridos irmãos que pelo momento em que estamos vivendo, aqueles queridos irmãos nossos que são do grupo de risco, ou seja, de 60 anos acima, ou que têm doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, que é mais comum nessa faixa etária de idade, então esses irmãos, recomendo aqui, como pastor da igreja, que continue assistindo os cultos online, tá certo? Recomendo que você não esteja indo aos templos. Eu sei que é difícil, você quer ir lá, quer estar na igreja, está com saudade da igreja, dos cultos, entendo perfeitamente. Só que eu entendo que mais importante agora é a sua saúde, é a sua vida. Então, recomendo aqui que você não vá aos cultos presenciais, tá certo? Está acima de 60, tem diabetes, tem pressão alta, fique em casa. Esses cultos serão transmitidos. Vou até aqui aproveitar e dizer que os cultos na sede serão quarta, círculo de oração, sexta, culto de doutrina e domingo. Então, conversando com o irmão Wagner Santos, já ficamos aqui certos, também com o irmão Jobson, a nossa diretoria, que nós vamos continuar transmitindo esses cultos online, para que as pessoas que estão impossibilitadas, que estão impedidas de frequentar presencialmente os templos, continuem sendo abençoadas pelas transmissões que serão feitas apenas pela plataforma do YouTube, tá certo? Então, crianças de 0 até 11 anos também não devem frequentar nesse momento. De 11 anos até 60 poderá, tá certo? Então, isso é uma recomendação, uma orientação, e eu sei que os irmãos vão nos ajudar nesse sentido, tá certo? Então, se ficamos mais de 100 dias sem nem sequer frequentar os templos, por que não aguentar um pouquinho mais, né? Pela nossa saúde, tenho que dizer para você, e você sabe disso, que a saúde, meu irmão, não tem preço. Não tem preço. Tá certo? É importante aqui também dizer que uma vez você estando nos templos cultuando ao Senhor, evite você compartilhar objetos, seja o que for. Alguém, é uma Bíblia, você vai emprestar a alguém, é uma harpa, você vai emprestar a alguém. Nada disso. Cada qual com sua Bíblia, sua harpa, seus equipamentos, evite compartilhamento, tá certo? Todos os bebedouros das nossas igrejas estão sendo desativados. Ou seja, se você tem o costume de tomar uma águazinha no decorrer do culto, se você acha que precisa, leva uma garrafinha com água, você toma a sua água sem compartilhar com ninguém, tá certo? Muito bem. Então essas são orientações, primeiras orientações à igreja do Senhor aqui no Trairi, tá certo? Então vamos aqui aos cultos. Os cultos.
qual o tempo que nós vamos ter em cada culto. Geralmente os cultos anteriormente, melhor dizendo, os cultos na nossa igreja, nos nossos templos, eram em média de 2 horas. Começava de 7 da noite até as 9 da noite. Certo? Então, em reunião com todas as nossas lideranças, nós aqui decidimos que esses cultos serão reduzidos a 1 hora e 30 minutos. Ou seja, serão cultos mais rápidos. Tá bem? Então, não mais 2 horas. O culto começa às 7, termina às 8h30. Dependendo do lugar e da congregação, até menos do que isso. Tá bem? Então, os cultos serão reduzidos. E esses cultos, eles, nas congregações, durante esse período, vão estar acontecendo às quintas-feiras e domingos. 2 cultos por semana. Aí o supervisor certamente vai marcar uma noite ou um horário para a oração. Oração como círculo de oração, que é feito em todas as nossas congregações de sede. Esse trabalho de oração vai ficar reduzido a 1 hora apenas. Se o círculo de oração vai começar às 8 da manhã, termina às 9. Se é à noite, se começa às 19, termina às 20, tá certo? Então, claro que as nossas irmãs que trabalham com esse trabalho vão saber organizar o tempo, diminuir louvores, diminuir palavras e deixar mais tempo para a oração. Porque o trabalho é de oração, tá certo? Na igreja sede, nós vamos estar fazendo 3 momentos. 3 dias na semana. Quarta-feira, círculo de oração, começando às 19 horas até às 20h30, melhor, até às 20. Na sexta-feira, 19 às 20h30 e domingo de 19 às 20h30, tá certo? Informar a igreja também que durante esse período não haverá formação de conjuntos, tá certo? Não haverá formação, conjunto de senhora, conjunto de jovens, não haverá. Então, os louvores, quando vierem a acontecer, vão ser louvores individuais, certo? Essas pessoas que vão cantar, elas serão avisadas previamente para se preparar. Mensagens, também o pregador da noite já vai ser avisado com antecedência, um pregador, no máximo 2. E assim a gente vai trabalhar a nossa liturgia, tá certo? Então, isso é pelo período de tempo. Por enquanto a gente vai fazer essas adaptações, tá bem? Com relação à escola bíblica dominical, nós decidimos junto com os nossos supervisores, por exemplo, com a nossa diretoria na sede, que a escola vai estar acontecendo na igreja sede, usando aqui o templo, a igreja, com a sala de jovens e adultos, no refeitório, a sala de juvenis e adolescentes, tá certo? Então haverá apenas essas 4 salas. Nas congregações, a sala de jovens e adultos, ela vai ficar aí dentro do próprio templo, ao critério do supervisor, que vai estipular aí o horário, o dia, né? Tá certo? Com relação ao controle de entrada das igrejas, entrada e saída, é importante aqui deixar claro, meus irmãos, que é importante que não haja aglomerações de pessoas, manter o distanciamento ali de 1,5 metro de cada pessoa para ir entrando ordeiramente, ocupando os espaços, bancos. Na saída também, saindo organizadamente, por exemplo, uma fileira, depois outra, organizadamente, e saindo do templo, não deve haver aglomeração lá fora, tá certo? Nem na chegada, nem na saída. Saindo todo mundo já para os seus lares, porque a intenção é evitar aglomerações de pessoas, tá bem? Então, meus irmãos, claro que a gente fazendo assim, a gente vai estar cuidando, né,
de nós mesmos e dos nossos irmãos, tá bem? A igreja, ela vai disponibilizar aí os equipamentos necessários, os equipamentos de proteção individual, muito bem, e claro que todos os irmãos vão estar cooperando conosco para que a gente possa fazer os cultos acontecerem com segurança. Importante dizer que todas as portas e janelas dos nossos templos devem estar abertos para favorecer a ventilação natural, tá certo? Muito bem. Então, meus irmãos, essas são orientações básicas para o nosso retorno de atividades presenciais nas nossas igrejas, na sede e nas congregações. Então, tivemos aqui conversas com o irmão Wagner, também com o irmão Jonathan, nosso secretário, e com o irmão Jobson, para ver uma forma de organizar a frequência nos templos, tá certo? Tendo em vista que essa vai ser uma parte aí que vai dar um pouquinho de trabalho. E aqui a gente nós descobrimos um site que tem como nome Simpla. Esse site, ele proporciona, ele coloca à disposição das entidades um sistemazinho de controle de frequência das instituições, dos templos, por sinal. Ou seja, você vai ter acesso a um link desse sistema. Ali você vai fazer uma reserva de assento para você participar do culto. Aí pode ser que alguém ignore, né? Pode ser que alguém ignore, até quem sabe até alguém se revolte, né? Para que isso? Meus irmãos, temos que dizer que a tecnologia tem nos ajudado e muito. Imagina se a gente estivesse vivendo uma época dessa de pandemia, sem YouTube, sem Facebook, sem Instagram. Imagina aí. Então a gente vai demonizar a tecnologia de forma alguma, a gente vai usufruir do que a gente tem à disposição. Então esse sistemazinho, ele é gratuito, vai ter o linkzinho, você acessa ele, lá vai ter, por exemplo, a disponibilidade de assentos na congregação, se for que tem a disponibilidade para 30 assentos, você entra lá, só tem 20 inscritos, aí você bota seu nomezinho lá, certo? Aí vamos ver que preenche. Aí alguém vai querer entrar, não dá mais para fazer a reserva. Você vai ficar para o próximo culto, tá certo? Quando você chegar na igreja, ali a pessoa que está lá com o celularzinho, com o sistema, ela já vai saber se você está inscrito. Vai procurar lá, por exemplo, aqui um exemplo. Um nome aqui, João Paulo Guinho, que é meu filho, né? Aí o nome dele está lá na reserva, ele vai poder entrar. Mas se o Pedro Augusto chegar e o nome dele não está, não, Pedrinho, não dá, só o próximo culto, né? Aí você faça uma reserva e dá certo. Então, aqui na sede a gente vai fazer assim. Nas congregações eu vou deixar aí ao critério do supervisor, tá bem? Ao critério do supervisor, porque a gente sabe que dependendo do lugar, existe aí já a dificuldade para ter os equipamentos, né? Os equipamentos celular, né, que dê essa possibilidade, tá bem? Então, o supervisor da congregação, ele vai trabalhar com os irmãos aí para ver uma forma de dar a você a oportunidade de frequentar a igreja, tá certo? Eu até oriento, né, que seja feito 2 cultos no domingo, um culto de manhã, outro à noite, né? Dividindo os irmãos por faixa etária, né? Então eu vou deixar aí que os supervisores trabalhem dessa maneira, tá bem? Bom dizer que isso é temporário, daqui a pouco tudo vai passar, nós vamos voltar à normalidade. Mas agora, mais importante do que tudo, meus irmãos, é a nossa saúde, é a nossa integridade física e também
a nossa alegria de retornar com segurança às nossas congregações, tá certo? Então eu espero que os irmãos acatem essas orientações, tenham muito cuidado. Não sei se tem crente aí assistindo muitas lives por aí, tem igreja de toda forma, tem liderança de toda maneira, que não tem um mínimo de atenção à saúde dos seus membros, que até ignora, que acha que é incredulidade, falta de fé, ou seja, meus irmãos, nós estamos no século 21, nós somos uma igreja que tem acesso à informação, então não se oriente por igreja A, B ou C, que você não sabe qual é o tipo você não sabe qual a origem desses movimentos religiosos, você não conhece essas lideranças. Então faça o seguinte, ouça a voz do seu pastor, tá certo? Acate a orientação do seu pastor. É bíblico, obedecer aos vossos pastores e submeter-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Então, essa é uma palavra para você. O nosso intuito aqui é lhe ajudar, lhe proteger, cuidar de você, porque também é dever do pastor cuidar de suas ovelhas, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Qualquer outra dúvida, você pode procurar o seu supervisor. Aqui na sede se procura o pastor, tem o vice-presidente João Jobson. Estamos aqui para ajudar os irmãos, tá bem? Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Vamos retornar agradecendo a Deus e aproveitar o tempo para renovar aí a nossa alegria de cultuar o Senhor, que é digno de nosso culto e de nossa adoração. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.